Como a gente vai fazer, então, para ler uma lei? Ok, ela é um texto diferente, além de ter as letras, ela é cheia de números, algarismos romanos, é cheio de títulos e capítulos e coisa desse tipo. Então vamos lá, vamos colocar aqui quais são os materiais principais que nós utilizamos de maneira geral para fazer o nosso estudo, fazer o estudo da parte jurídica de alguma coisa. Como que eu vou fazer para ler uma lei? Então, olha só, primeira peça nossa de estudo é o mero dicionário jurídico. Eu já falei com vocês que 80% praticamente do domínio de um conteúdo, de aprender um conteúdo novo, advém de você simplesmente saber o vocabulário daquele assunto. Então, e que existem várias línguas. Existe a língua portuguesa, que nós todos fomos alfabetizados nelas, ainda que não nem necessariamente usemos as suas regras de maneira completa assim. Entretanto, para eu aprender as coisas nossas do material nosso do concurso, eu vou descobrir que existem outras línguas que usam palavras na língua portuguesa. Existe o direitês, existe o constitucionalês, existe o administrativês, existe o previdencialês para o pessoal que está estudando para o INSS, existe o contabilês, e cada língua tem o seu próprio dicionário. A primeira coisa básica é simplesmente aprender quais são as palavras que existem dentro desse dicionário. Então, eu estou agora com um dicionário jurídico. O que é administração? É um órgão ou entidade por meio da qual a administração pública atua. O que é a administração pública? Eu estou num dicionário jurídico. É a administração direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e município, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por eles mantidas. O que é um agente público que entra o tempo todo? É um indivíduo que, em virtude de ou eleição, ou nomeação, ou designação, ou mesmo contratação, ou qualquer forma de investidura ou vínculo, exerce um mandato, cargo, emprego ou uma função em uma pessoa jurídica integrante da administração pública. E o que é uma autoridade? É um agente público dotado de poder de decisão. Então, eu preciso ter essas várias definições para conseguir efetivamente compreender as coisas. Quando eu falo de uma autoridade, eu estou falando de um agente público. Quando eu falo de um agente público, é uma pessoa que está trabalhando vinculada à administração pública. E aí a gente vai acompanhando isso daqui. Então, o primeiro estudo, o dicionário jurídico, a gente aprende dessa maneira. Cada conceito, cada palavra estranha precisa trazer e voltar para a nossa mente. Eu preciso conseguir decodificar esse processo. Uma outra forma que a gente estuda é por meio da doutrina. A doutrina ela vai colocar dentro de um grande texto ou ao longo de uma grande explicação, ela vai falar sobre um conteúdo. E você vai ler comigo agora essa doutrina. E você vai ver, poxa, beleza, o dicionário é tranquilo. A doutrina é tranquila. Pode ser um conteúdo que eu curta, que eu não curta, que eu domine ou que eu não domine, mas é tranquilo, eu sei como fazer isso daqui. Então a doutrina, ela vai dizer, por exemplo, quanto à distribuição dos agentes públicos, a autoridade máxima de um órgão ou de entidade, ou a quem as normas da organização administrativa indicarem, deve promover a gestão por competência e deve designar os agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução das licitações e contratos. Há 3 requisitos que devem ser observados nessa distribuição. O primeiro é que tais agentes, preferencialmente, sendo um servidor efetivo, que tais agentes sejam, preferencialmente, um servidor efetivo ou um empregado público dos quadros permanentes da administração pública. Uma coisa que a gente se amarrava dentro do TCU é que todos os cargos em comissão do TCU, do quadro do TCU, eram ocupados por servidores da casa. Não havia uma pessoa externa que era lá, não havia uma indicação, um parente, ainda que os cargos em comissão fossem de livre nomeação, não eram utilizados. Então, todos os cargos, mesmo de confiança, eram ocupados por pessoas da casa, que engloba isso daqui. Para essa regra aqui, preferencialmente, os agentes devem ser servidores efetivos. O segundo requisito é que estes agentes públicos tenham atribuições relacionadas às licitações e contratos, ou possuam uma formação compatível ou uma qualificação atestada por uma certificação profissional emitida por uma escola do governo, como o ENAP, criada e mantida pelo poder público.
O segundo requisito é que essa pessoa seja capacitada ou que esse agente público ele esteja, ele tenha uma função que seja compatível com aquilo. O terceiro requisito, você está lendo a doutrina, aprendendo aquilo, também é importante que estes não sejam cônjuge ou companheiros de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômico, financeira, trabalhista e civil. Então, se eu vou ser um agente público e eu vou ser designado para trabalhar dentro da parte de licitação em contratos, é importante que eu não seja esposo ou que eu não tenha parentesco com a pessoa ou alguém que habitualmente faça contratos com a administração pública, por causa de conflitos de interesse. Não é óbvio isso? Não é óbvio? Até agora a gente leu regras, mas as regras todas são óbvias aqui. Faz sentido que a autoridade máxima, para colocar os agentes públicos, para trabalhar com a licitação e contrato, tenha que dar preferência aos servidores da casa, tenha que dar preferência para pessoas que tenham capacidade técnica, tenha que dar preferência para pessoas que não tenham vínculo, né, de sangue ou de relação civil com as pessoas do licitantes. Então, eu sei como ler esses aqui. Como que eu faço para ler, então, a lei seca? Eu sei como fazer isso com um dicionário jurídico, eu sei como fazer isso com a doutrina. Como que a gente faz agora com o restante, com os outros elementos? Ora, bolas, o que é esse dicionário jurídico? Ele, na verdade, simplesmente, ele é dentro de um capítulo, um capítulo dentro de uma lei. Para fins dessa lei, consideram-se órgão é isso, entidade é isso, administração é isso, administração é. Simplesmente a diferença que eu fiz aqui foi organizar em ordem alfabética. O que é uma doutrina? Ou o que é a nossa doutrina? Nesse caso que você acabou de ler e você disse, não tem problema nenhum em fazer uma leitura dessa. Ora bolas, olha a pegadinha. É meramente um artigo, onde eu simplesmente tirei os números e tirei um tiquinho do juridiquês para fazer uma leitura completa. Essa é a hora de você falar. Não é possível. Não acredito. Fala comigo, escreve aí no chat. Não é possível. Não acredito. Como que eu faço para ler a lei seca? Como que eu faço para ler e estudar? Esquece que você está lendo uma lei. E encara aquilo simplesmente como mais um livro. Simplesmente como mais um conteúdo, simplesmente como se fosse mais um PDF. Você vai ler a lei seca da mesma maneira que você lê um texto, uma doutrina. Você vai estudá-la da mesma maneira que você faz. Mandou aí? Ficou de cara isso? E quando a gente para de se preocupar com a quantidade de números e os números em romano e as alíneas ABC e aquelas coisas estranhas, aquele parágrafo único, aquele símbolo que até hoje eu não sei desenvolver, fica tranquilo. E fica simples o nosso processo de estudo. Foda isso aqui? Uau! Isso vai mudar a minha vida! Não é possível, não acredito. E isso vale para tudo? Isso vale para tudo. A única coisa é que, às vezes, a lei seca, ela já chega chegando. Ela já começa e tal. Existem três requisitos. Os três requisitos são esses. Então, às vezes, falta só um tiquinho de contexto que um professor ele falaria, que um livro ele falaria, mas, basicamente, cada parte da lei, se a gente esquece um pouquinho os números e tudo, e a gente vai simplesmente lendo vai simplesmente lendo a própria lei e não dando tanta margem de preocupação para cada um dos pontos, fica tranquilo. Como que a tua concorrência lê? E esse é o importante. A gente não precisa, ainda que eu fale masterizar, a única coisa que a gente precisa é ter um diferencial frente à nossa concorrência. Como que a concorrência faz? Vai fazer isso daqui e cada vez que aparece um número em algarismo romano ou não, ela vai achar que é a coisa mais importante do mundo. O pobre da manada, ele vai achar que o parágrafo único é tão importante quanto o artigo. Mas não é. O parágrafo único é o detalhe da rebimboca da parafuseta. O inciso é importante. Ele é legal, eu vou ler. Mas a coisa mais importante é o caput do artigo. E o artigo, para eu não ler sozinho, eu preciso saber que ele está vinculado ao título ou ao determinado capítulo, para conseguir garantir, para eu ver a estrutura, para ver como funciona isso.
É mais simples do que tem. É trabalhoso, eu confesso. É lei pra cá. Mas é simples. Não é fácil, mas é simples.